Nós a chamamos de grama, o alimento favorito dos pandas, uma planta oca que balança com o vento. Mas se você esmagar essa mesma planta com uma pressão de 120 toneladas, ela se transforma em um monólito mais duro que o carvalho e capaz de substituir o aço. O bambu cresce 30 centímetros por dia, mas a indústria aprendeu a travá-lo no tempo. Como transformamos 200 milhões de toneladas de tubos verdes em uma fábrica de aço verde que movimenta bilhões de dólares? Tudo começa com uma explosão de vida nas florestas tropicais da Ásia, onde o ciclo da natureza opera em uma velocidade que desafia a lógica. Enquanto uma árvore de madeira nobre leva décadas, 30 ou 40 anos, para atingir o tamanho de corte, o bambu completa sua jornada em apenas 3 anos. É uma corrida biológica frenética. Imagine estar no meio dessa floresta. Você quase pode ouvir a planta crescendo, esticando-se em direção ao sol, a uma taxa de 30 centímetros a cada 24 horas. Mas colher essa abundância não é um passeio no parque, é uma operação logística de escala militar. Estamos falando de remover anualmente 200 milhões de toneladas de hastes, que se erguem a alturas de 6 a 10 vezes maiores que um ser humano. A colheita é uma batalha entre a eficiência mecânica e a sabedoria agrícola. Nas grandes plantações industriais, o som ensurdecedor das motosserras domina o ar, cortando as hastes horizontalmente para a máxima velocidade. Mas essa brutalidade tem um preço. O corte reto permite que a água da chuva se acumule no toco, apodrecendo a raiz e matando a planta para sempre. É por isso que nas encostas mais valiosas, a tecnologia recua para dar lugar à habilidade humana. Trabalhadores experientes com movimentos rápidos e precisos usam facões afiados para golpear a base do bambu em um ângulo inclinado perfeito. Não é apenas estilo, é engenharia de sobrevivência. Esse ângulo faz a água escorrer, protegendo a raiz subterrânea e permitindo que a floresta se regenere sozinha em apenas 6 a 12 meses. No entanto, essa fábrica natural exige combustível. O bambu é um devorador voraz de nutrientes. Ele suga a vida do solo para crescer tão rápido. Após 5 ou 10 anos de colheitas intensivas, a matéria orgânica da terra pode cair em até 40%. É um lembrete de que mesmo o recurso mais renovável do mundo tem seus limites físicos. As montanhas de hastes cortadas são empilhadas manualmente ou por pequenos guindastes, carregadas em caminhões que gemem sob o peso da carga verde, correndo para as fábricas antes que a biologia comece a degradar o material. Assim que chegam à zona de processamento, o caos orgânico deve ser transformado em ordem industrial. A primeira etapa é a seleção impiedosa. Sensores e olhos treinados separam os gigantes. Os colmos mais grossos e sólidos são destinados a suportar o peso de edifícios, enquanto os mais finos e elegantes seguirão para nossas cozinhas. O som ambiente muda do farfalhar das folhas para o grito agudo de serras circulares automáticas. Essas máquinas, verdadeiras bestas de aço, processam milhares de hastes por hora. Elas fatiam o bambu em seções padronizadas, de 1 a 2 metros, com uma precisão que deixa bordas limpas e desperdício quase zero. Mas há um problema estrutural. O bambu é bloqueado por dentro. Para torná-lo útil, máquinas de perfuração de alta velocidade avançam como torpedos através do centro de cada tubo, destruindo as paredes internas, os nós, e criando um cilindro perfeitamente oco e liso. Agora enfrentamos o inimigo invisível, o açúcar. O bambu é rico em amido, um banquete doce para insetos e mofo. Se deixássemos o material como está, ele apodreceria em poucos meses. A solução é um purgatório químico e térmico. As seções de bambu são mergulhadas em tanques titânicos de água fervente ou câmaras de vapor pressurizado. Ali, elas cozinham por 6 a 12 horas consecutivas. Muitas vezes, adicionam-se soluções alcalinas suaves, como peróxido de hidrogênio, para branquear e esterilizar profundamente as fibras. Esse processo mata qualquer organismo vivo e dissolve o amido. É essa fervura que concede ao bambu sua imortalidade industrial, estendendo sua vida útil de meses para mais de 15 anos, permitindo que ele enfrente chuva, sol e tempo sem se desfazer. Com o material agora estéril e durável, começa a transformação geométrica. O objetivo é fazer o impossível: transformar um tubo redondo em uma placa plana.
O bambu é dividido em tiras longas e finas, que passam por plainas de precisão que removem a casca verde e a pele interna, deixando apenas a carne dourada da madeira. Essas tiras são então banhadas em adesivos biológicos modernos, livres de toxinas como o formaldeído, preparando-se para a união. O que acontece a seguir é uma demonstração de força bruta. As tiras são organizadas e enviadas para prensas hidráulicas gigantescas. Imagine o peso de uma locomotiva concentrado em uma única mesa. A máquina aplica uma pressão esmagadora, de 80 a 120 toneladas, combinada com o calor intenso. Sob essa força, as tiras individuais deixam de existir. Elas se fundem, os espaços vazios desaparecem e a cola penetra em cada poro microscópico. Quando a prensa se abre, não vemos mais plantas, mas painéis sólidos e pesados. Após o resfriamento, essas chapas são lixadas e polidas até brilharem como vidro. Este é o compensado de engenharia. Parece madeira nobre, tem a textura da natureza, mas foi forjado com a precisão de uma linha de montagem automotiva. Mas para sustentar o mundo moderno, às vezes precisamos de algo mais forte que a madeira. Precisamos de algo que compita com o concreto e o aço. Bem-vindos ao nascimento do Strand Woven Bamboo, ou bambu trançado de alta densidade, o verdadeiro titã desta indústria. Aqui, o processo é violento. Em vez de cortar tiras organizadas, trituradores industriais esmagam o bambu, reduzindo a planta a feixes de fibras longas e ásperas. A estrutura original é completamente aniquilada para que possamos construir uma melhor. Essas fibras soltas, agora parecendo uma massa de fios desordenados, são mergulhadas em resinas de alta resistência e secas até o ponto exato de umidade. A mágica acontece na prensagem. As fibras são dispostas em camadas, cruzadas em direções diferentes para criar uma malha inquebrável e enviadas para prensas ainda mais poderosas que as anteriores. O calor sobe, a pressão atinge níveis estratosféricos e a mistura de fibra e resina se torna um bloco único. O resultado é um material com uma densidade tão alta que afunda na água. Ele é 25% mais duro que o carvalho ou a teca, as madeiras mais nobres do mundo. É uma rocha orgânica, imune a rachaduras, cupins e umidade. Este superbloco custa caro, chegando a $2.000 por metro cúbico, mas é o preço da eternidade. Ele é usado em vigas de arquitetura pesada e pisos de alto tráfego, provando que a grama pode ser a base das nossas cidades. Enquanto prensas colossais criam vigas em outra ala da fábrica, a batalha é travada no campo da precisão milimétrica. O bambu prova sua versatilidade ao ser moldado em objetos que tocam nossos lábios todos os dias. Placas sólidas daquele bambu prensado são alimentadas em máquinas de corte a laser de alta velocidade. Feixes de luz invisível queimam o material com precisão de microns, recortando centenas de colheres e garfos de uma única chapa em segundos. Não há serragem, apenas fumaça e a forma perfeita emergindo da madeira. Mas a engenharia atinge seu auge na produção de escovas de dente. Máquinas de controle numérico computadorizado, ou CNC, pegam pequenos blocos de bambu e os esculpem em cabos ergonômicos, cheios de curvas complexas, como se fossem feitos de plástico moldado. A etapa mais delicada é a inserção das cerdas. Brocas mais finas que uma agulha perfuram a cabeça da escova, criando furos minúsculos onde pinos de aço inoxidável ancoram as cerdas. Uma única linha de produção cospe 3.000 escovas por dia. Parece muito, mas é um grão de areia no deserto. O mundo descarta 3,5 bilhões de escovas de plástico por ano. O bambu está tentando lutar contra essa montanha de lixo, oferecendo uma alternativa que a Terra pode digerir, mas a escala do nosso consumo de plástico é o verdadeiro monstro a ser vencido. Às vezes, a tecnologia mais avançada é aquela que respeita o design original da natureza. Para fazer canudos, não precisamos esmagar ou colar nada. Precisamos apenas aperfeiçoar o tubo que a natureza nos deu. Mas não se engane, a simplicidade exige perfeição. De milhões de hastes, apenas as mais jovens, retas e com diâmetro entre 1 e 2 centímetros, são selecionadas. O resto é descartado. A transformação de um caule selvagem em um utensílio seguro é obsessiva.
Máquinas equipadas com escovas rotativas longas e finas penetram no interior de cada canudo, lixando as paredes internas a velocidades vertiginosas. Isso é crucial. Qualquer farpa interna poderia ser perigosa. O canudo deve ser tão liso por dentro quanto por fora. Após serem cozidos para esterilização e secos até atingirem 10% de umidade, lasers de alta definição gravam marcas e logotipos diretamente na casca, sem usar uma gota de tinta tóxica. É um produto elegante, reutilizável e totalmente natural. Mas a dura realidade do mercado é que os canudos de bambu natural representam apenas 3 a 5% das vendas globais. Eles perdem a guerra de preços para o plástico e até para as versões de papel, mostrando que ser o melhor nem sempre significa ser o mais popular. Em uma indústria que movimenta milhões de toneladas, o corte, o lixamento e a perfuração geram uma tempestade de poeira e sobras. O que fazemos com as montanhas de serragem? Em uma fábrica moderna, o conceito de lixo não existe. Sistemas de exaustão gigantescos sugam cada partícula de pó do ar, como pulmões mecânicos limpando o ambiente. Esse pó é coletado, seco e moído novamente até se tornar uma farinha ultra fina, com partículas medindo entre 80 e 120 microns. Isso é mais fino que o pó de café. Essa farinha de bambu torna-se a base para a alquimia moderna, os biocompósitos. Em misturadores industriais, o pó é combinado com amido de milho, minerais e adesivos biológicos secretos. A mistura resulta em uma massa que pode ser injetada em moldes, comportando-se exatamente como o plástico, mas feita de plantas. É a promessa final de um ciclo fechado, onde até a poeira da produção se torna um novo produto. No entanto, a ciência ainda batalha com a segurança. Reguladores na Europa estão de olho nesses compósitos, preocupados com a migração de químicos sob calor. É um lembrete de que inovar com materiais naturais é um caminho cheio de obstáculos técnicos e burocráticos. Ao olharmos para o produto final, seja um piso indestrutível ou uma simples escova de dentes, é difícil acreditar que tudo começou com um broto verde rompendo o solo da floresta. Nós pegamos uma grama que cresce 30 centímetros por dia, uma planta oca e frágil, e através da pressão de 120 toneladas e do calor infernal, forjamos a fábrica de aço verde. O bambu provou que pode ser mais forte que o carvalho, mais flexível que o concreto e mais sustentável que o plástico. A engenharia humana domou a natureza sem destruí-la. Mas a revolução tem um custo. Enquanto o plástico for barato e fácil, o bambu continuará sendo uma escolha consciente, um luxo necessário. A tecnologia está pronta, as máquinas estão aquecidas e as florestas estão crescendo. A única peça que falta nessa engrenagem gigante para mudar o mundo é a nossa decisão de pagar o preço pelo futuro. Você acha que o caos da natureza é impossível de controlar? Pense de novo. A indústria global economiza mais de 1,5 bilhões de dólares por ano ao entregar o comando de seres vivos às máquinas. Como a humanidade domina milhões de mentes imprevisíveis e as transforma em uma rede de 30 bilhões de dólares. De pastores robóticos nos céus a fibras que funcionam como ar-condicionado microscópico. Bem-vindo à era do pastor cibernético, onde a biologia encontra a engenharia pesada. Esqueça tudo o que você sabe sobre fazendas antigas. A imagem do pastor solitário com seu cajado é coisa do passado. O que estamos vendo hoje é uma operação de escala militar. Estamos falando de uma indústria colossal, onde apenas uma raça, a merino, comanda quase 40% de toda a produção mundial de lã. Imagine rebanhos tão vastos que cobrem horizontes inteiros, áreas que só podem ser realmente compreendidas quando vistas do espaço. Mas a inovação aqui não é apenas sobre tamanho, é sobre reinventar a função do animal. No estado do Texas, nos Estados Unidos, está acontecendo algo que parece ficção científica. Chamam de pastoreio solar. Imagine campos de energia gigantescos, milhares de painéis solares brilhando sob o sol. O problema sempre foi a grama. Ela cresce, faz sombra e rouba a eficiência da energia. A solução antiga era usar cortadores de grama barulhentos, movidos a gasolina, queimando dinheiro e poluindo o ar. A nova solução? Milhares de ovelhas. Elas são lançadas entre os painéis como máquinas biológicas de precisão.
Elas cortam a vegetação sem tocar nos cabos, fertilizam o solo e transformam um problema em lucro. É um ecossistema duplo, onde a energia limpa alimenta a cidade e o pasto alimenta a indústria. E não pense que todas as ovelhas são iguais. A ciência dividiu essa espécie em mais de 1000 raças, cada uma projetada geneticamente para uma missão industrial específica. A Merino é uma fábrica viva de lã, produzindo até 5 quilos de fibra ultra fina por temporada. A Dorper é uma máquina de carne, projetada para explodir em crescimento, atingindo 40 quilos em questão de meses. E a Suffolk é o tanque de guerra do rebanho, feita para resistir a tudo. Mas controlar essa biomassa viva, garantir que cada grama de energia se transforme em lucro, exige mais do que cercas. Exige um controle de combustível tão preciso quanto o de um foguete espacial. Entre nos galpões modernos e você não verá fazendeiros carregando baldes. O trabalho pesado, sujo e impreciso foi eliminado. Olhe para o teto. Sistemas robóticos como o TKS Easy Feed deslizam silenciosamente sobre trilhos de aço, como trens futuristas de cabeça para baixo. Eles não se cansam, não erram e não desperdiçam. Dentro de seus tanques de mistura, pás poderosas trituram feno, silagem e amido, criando uma mistura homogênea em minutos. Mas a verdadeira mágica é invisível. Um computador central atua como o cérebro da operação. Ele analisa o peso, a idade e a necessidade calórica de cada grupo de animais. Ele pode programar dezenas de dietas diferentes em um único dia. Quando o robô passa sobre o coxo, ele libera a comida com uma precisão de gramas, nem mais nem menos. A precisão chega a 95%. O resultado? Ovelhas que crescem mais rápido, desperdício zero de ração cara e uma economia de mão de obra que vale milhões. Além dos trilhos aéreos, existem alimentadores lineares que parecem metralhadoras de nutrientes. Eles disparam mais de 30 porções exatas por minuto para longas filas de animais. Sensores de peso garantem que cada grama de amido vá para o estômago do animal, não para o chão. É uma linha de montagem biológica onde o combustível é injetado com perfeição matemática. Mas um motor bem alimentado precisa de manutenção constante. E com milhões de cabeças de gado, como você verifica a saúde de cada uma sem um exército de veterinários? A resposta é a velocidade digital. No passado, verificar a saúde de um rebanho gigante era uma luta física, lenta e estressante. Hoje é um fluxo de dados. Apresento a você o classificador automático, máquinas como a Racewell. O que um humano levaria minutos para fazer, esta máquina faz em menos de 3 segundos. É uma velocidade que o olho mal consegue acompanhar. Quando uma ovelha entra na câmara, ela deixa de ser um animal e vira um código. Sensores leem o chip RFID na orelha dela instantaneamente. O sistema puxa a ficha completa. Quem são os pais? Quanto ela pesava semana passada? Que vacinas tomou? Em um piscar de olhos, a balança digital mede o peso com uma precisão de 100 gramas. Um sistema pneumático de porta se abre e, com um sopro de ar comprimido, empurra o animal suavemente para o curral certo. Doente? Para a esquerda. Pronta para o mercado? Para a direita. Precisa de mais comida? Segue em frente. Esta máquina também funciona como uma clínica de alta velocidade. O fazendeiro pode aplicar vacinas, checar os dentes ou dar vitaminas sem lutar contra o animal. Em grandes fazendas, um único sistema processa 600 ovelhas por hora. Isso economiza dezenas de milhares de dólares e elimina o erro humano. A máquina não tem dias ruins, ela não se cansa, mas a saúde não é apenas peso e dados. É também uma guerra constante contra parasitas invisíveis. E para vencer essa guerra, a indústria usa a força bruta da química e da pressão. Parasitas podem destruir a qualidade da lã e matar o lucro. Antigamente, os fazendeiros usavam pulverizadores manuais. Era ineficiente, perigoso e gastava muito produto químico. A solução moderna é o túnel de imersão de alta pressão. Imagine um corredor de aço, onde a ovelha entra e é imediatamente cercada por uma névoa química. Bicos de precisão, posicionados em cima, dos lados e até por baixo, disparam jatos que penetram a lã espessa até a pele. É um banho químico total em segundos. Válvulas inteligentes controlam o fluxo para que nada seja desperdiçado.
O uso de produtos químicos cai 40%, mas a eficácia é total. 800 animais passam por ali a cada hora, saindo protegidos por um escudo invisível. Mas a tecnologia também tem um lado suave. A reprodução é o coração financeiro da fazenda. A gestação dura 5 meses e é crítica. Quando os cordeiros nascem, a sobrevivência depende do leite. Se a mãe não tem leite suficiente, ou se tem muitos filhotes, a tecnologia assume o papel materno. As mães robóticas são estações de alimentação automáticas. Elas misturam o leite em pó com água, mantendo a temperatura exata de 38 a 40 graus Celsius, a mesma do corpo da mãe. Elas alimentam os filhotes com doses exatas de até 200 ml, 8 vezes por dia. Sensores monitoram cada gole. A taxa de sobrevivência dispara. A tecnologia garante que a próxima geração seja forte. Mas em campos que se estendem até o horizonte, as ovelhas podem se perder. Quem vigia o rebanho quando ninguém está olhando? O cão-pastor é um ícone, mas ele tem limites. Ele se cansa, ele precisa comer. O novo pastor não precisa de nada disso. Ele voa. Drones de pastoreio são os olhos no céu da era moderna. Com baterias que duram mais de 30 minutos e câmeras de alta resolução, eles varrem hectares de terra em segundos. O que levaria horas a cavalo, o drone faz enquanto o operador toma café. Eles não apenas olham, eles agem. Quando o drone detecta uma ovelha desgarrada, ele não a assusta. Ele usa sons direcionais, frequências específicas que guiam o animal de volta ao grupo, sem pânico. É o controle remoto da natureza. Então chega o momento da colheita. O sol aquece e a lã precisa sair. Tesouras manuais são peças de museu. Agora usamos máquinas como a Heiniger, operando a 15 rotações por minuto. É um zumbido constante de eficiência. O tosqueador profissional, armado com essa tecnologia, remove o velo inteiro em uma peça única em menos de 2 minutos. É uma dança rápida e precisa, mas a ciência foi além. Existe algo chamado bioclip. Parece mágica. Em vez de lâminas, usamos biologia. Uma injeção de proteína cria uma fraqueza natural na raiz da lã. Uma semana depois, o velo simplesmente se solta, como se a ovelha tirasse um casaco. Sem cortes, sem estresse. Custa 3 vezes mais, mas para a lã de elite, a perfeição vale o preço. Porque uma vez que essa lã sai da fazenda, ela entra em um mundo de transformação violenta. Aqui é onde a sujeira vira ouro. Os fardos de lã chegam à fábrica sujos, oleosos e cheios de terra. O processo de limpeza é brutal e fascinante. Primeiro, a classificação. Lasers e olhos experientes dividem a lã em 120 graus de qualidade. Nada escapa. Em seguida, o banho. A lã é jogada em tanques de água quente, mantidos rigorosamente entre 60 e 70 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter a lanolina, a gordura natural da ovelha, mas seguro para a fibra. Detergentes industriais e tambores rotativos lavam a sujeira. O que sai é uma nuvem branca e pura, mas está molhada. Secadores gigantes sopram ar a 100 graus, baixando a umidade para exatos 15%. Agora, prepare-se para a violência da cardagem. Tambores de aço cobertos com centenas de milhares de dentes metálicos giram a 900 rotações por minuto. Eles rasgam, puxam e alinham as fibras. O caos vira ordem. A lã vira uma teia fina, quase transparente, mas ela precisa ser forte. As máquinas de fiar entram em ação. Elas esticam a fibra 40 vezes o seu comprimento e a torcem a 10.000 rotações por minuto. 10.000. O fio nasce ali, sob tensão extrema. Depois, os teares automáticos disparam fios a uma velocidade de 1.200 inserções por minuto. O barulho é ensurdecedor. O resultado é um tecido perfeito, capaz de nos aquecer ou resfriar, graças à estrutura natural da fibra que retém o ar. Enquanto a lã nos veste, a carne nos alimenta. E aqui, a regra é o frio implacável. A Austrália exporta bilhões de dólares em carne de cordeiro, e para isso, a higiene deve ser absoluta. As fábricas parecem laboratórios espaciais. Aço inoxidável por todo lado, luzes brancas, temperatura controlada. Linhas automáticas processam 250 animais por hora. Não há espaço para erro. O maior inimigo é o calor.
Assim que o processamento começa, a carne entra em túneis de resfriamento rápido. A temperatura interna deve cair para entre 0 e 4 graus Celsius. Isso trava as bactérias e preserva o sabor. Serras robóticas e humanos com facas cirúrgicas dividem a carne em cortes que você vê no supermercado. Mas o toque final é o vácuo. Máquinas sugam todo o ar da embalagem, sem ar, sem deterioração. Cada pacote recebe uma etiqueta RFID. Se você comprar essa carne em Paris ou Nova York, um scanner pode dizer exatamente de qual fazenda ela veio. É o controle total, do pasto ao prato. Cada fibra de lã é um tubo de ar-condicionado natural, projetado pela evolução e aperfeiçoado pela engenharia. Do drone que vigia do céu à embalagem a vácuo que viaja pelo mundo, esta jornada prova uma coisa: a agricultura moderna não é uma luta contra a natureza, é um balé tecnológico de alta precisão. É uma indústria onde o caos vira ordem e onde o cuidado vira algoritmo. O que antes era lama e suor, agora é dados e aço inoxidável. E no centro de tudo, a humilde ovelha, agora parte de uma máquina global, continua a sustentar o mundo. Imagine dirigir por uma estrada suspensa, a uma altura quase 2 vezes maior que a da Torre Eiffel. Você está tão alto que seu carro não apenas passa sobre o rio, ele atravessa literalmente as nuvens. Esta é a realidade vertiginosa da Ponte Huajiang, inaugurada em setembro de 2025, que quebrou o recorde mundial com um tabuleiro flutuando a 625 metros de altura. Mas a loucura não para na altitude. Bem no topo de uma das torres de sustentação, engenheiros construíram um café de vidro pairando sobre o abismo. Bem-vindos à fronteira final da engenharia, onde o impossível se torna concreto. Para entender por que a humanidade decidiu desafiar a gravidade dessa maneira, precisamos olhar para baixo, para o pesadelo geográfico onde tudo começou. Estamos na província de Guizhou, no oeste da China, uma terra que parece ter sido amassada por mãos gigantes. Mais de 92% desta região é coberta por montanhas afiadas e planaltos implacáveis. 8 grandes rios rasgam a paisagem, criando vales tão profundos que durante séculos isolaram milhões de pessoas do resto do mundo. Aqui, o transporte não é apenas difícil, é uma batalha constante contra a natureza. A missão era construir a via expressa Liuji-Anlong, uma artéria vital para conectar comunidades esquecidas. Mas no caminho estava o desfiladeiro Huajiang, cortado pelo rio Beipan. Os engenheiros se depararam com um dilema brutal. Eles tinham 2 opções, e ambas pareciam terríveis. A primeira, construir a estrada em uma rota mais suave, mas isso exigiria colocar a ponte perigosamente perto do pico da montanha, onde os ventos são assassinos. A segunda opção, descer a ponte para uma altura menor. Parece mais seguro, certo? Errado. Isso forçaria a estrada a passar por uma série de encostas instáveis e túneis longos, aumentando drasticamente o risco de deslizamentos e acidentes. Foi uma escolha entre o fogo e a frigideira. No final, eles escolheram o desafio supremo: elevar a estrutura para a zona da morte, a 2.050 pés, ou 625 metros de altura. Mas a altura era apenas metade do problema. O desfiladeiro tem a forma de um V gigantesco, criando um vão livre de mais de 1.400 metros entre os penhascos. Nesta escala monstruosa, as regras normais da engenharia param de funcionar. A ponte de viga rígida mais alta do mundo colapsaria sob o próprio peso. A ponte em arco mais longa não alcançaria o outro lado. Até mesmo as maiores pontes estaiadas não teriam força muscular suficiente para cruzar esse vazio. Só restava uma solução: uma ponte pêncil de vão ultralongo, uma fita de aço e concreto pendurada no céu. A teoria é simples: levante 2 torres, jogue 2 cabos e pendure a estrada. Mas na prática, quando se está construindo uma estrutura da altura do edifício mais alto do mundo, em um terreno que rejeita a presença humana, nada é simples. Antes de podermos tocar o céu, precisávamos garantir que a ponte não fosse arrancada da terra. A fundação apresentou o primeiro desafio mortal. O solo aqui não é sólido, é rocha desgastada, cheia de rachaduras invisíveis e águas subterrâneas traiçoeiras. Um erro de cálculo aqui, e a torre poderia deslizar para o abismo. A resposta dos engenheiros foi força bruta, combinada com precisão cirúrgica.
Eles cravaram 24 estacas de concreto maciço profundamente no ventre da terra, reforçadas com aço projetado para resistir a terremotos. Eles não apenas construíram sobre a rocha, eles costuraram a torre na montanha, mas uma ponte pêncil vive e morre por suas âncoras. Pense nelas como os músculos que seguram a corda em um cabo de guerra titânico. Essas âncoras precisam suportar a tensão de milhares de toneladas, puxando constantemente para o centro do vale. No lado de Zhenfeng, a solução foi massa pura. Eles construíram uma âncora de gravidade. Um bloco de concreto colossal com um volume de 164 mil metros cúbicos. Para você ter uma ideia do tamanho, isso é concreto suficiente para encher dezenas de piscinas olímpicas. Tudo compactado em um único cubo inamovível na encosta da montanha. No entanto, do outro lado, em Guanling, a natureza jogou uma curva. Havia uma montanha íngreme atrás da torre, mas quase nenhum terreno plano para construir um bloco de concreto gigante. O espaço era inexistente. Se eles não podiam construir sobre a montanha, eles construiriam dentro dela. Os engenheiros optaram por uma âncora de túnel. Eles escavaram profundamente na rocha viva e fixaram os cabos diretamente no esqueleto da montanha. Em vez de lutar contra a geologia, eles a usaram como aliada, transferindo a tensão insana dos cabos para a própria massa do planeta. Foi uma solução genial que economizou espaço e aumentou a estabilidade de todo o sistema. Com as fundações travadas, começou a ascensão dos titãs. As duas torres principais começaram a subir, degrau por degrau, em direção às nuvens. Uma torre atingiu 262 metros e a outra 205 metros. Lembre-se, essas não são torres de escritório protegidas na cidade. Elas estão empoleiradas na beira de um precipício, expostas a ventos que uivam pelo corredor do desfiladeiro. Elas são os pilares que seguram o mundo. Essas torres foram projetadas para serem a espinha dorsal de todo o sistema, sustentando 2 cabos principais que pesam mais de 9.000 toneladas cada. A estabilidade aqui não é negociável. A estrutura é reforçada com aço de alta resistência, capaz de suportar não apenas o peso dos caminhões, mas vibrações violentas e atividade sísmica por décadas. Imagine segurar uma fita de aço no ar, enquanto um terremoto tenta sacudir suas mãos. É isso que essas torres fazem, imóveis, dia após dia. Agora, o vazio entre as torres precisava ser conquistado. O primeiro passo foi instalar a Catwalk, uma passarela temporária, balançando centenas de metros acima do rio, onde os trabalhadores arriscariam tudo para tecer os cabos. Mas havia um problema óbvio: como passar a primeira linha através de um abismo de 1.400 metros. Você não pode usar um helicóptero com segurança nesses ventos, e um barco lá embaixo é inútil. A solução veio da tecnologia moderna: drones de alta potência. Eles voaram através do desfiladeiro, carregando a linha piloto, guiando o fio com uma precisão que mãos humanas jamais conseguiriam. Com a linha piloto no lugar, a passarela tomou forma. O palco estava pronto para a fase mais crítica: a construção dos cabos principais. Estes não são cabos comuns. Eles são a linha da vida da ponte. Cada cabo principal é composto por dezenas de milhares de fios de aço torcidos juntos. É uma operação de precisão maníaca. Na passarela suspensa, trabalhadores instalaram fio por fio. Cada cordão individual é feito de 91 fios de aço de alta resistência, cada um com apenas 5,7 milímetros de diâmetro. Eles puxaram esses fios para frente e para trás, entre as âncoras 217 vezes para cada cabo. E aqui está onde a engenharia encontra a arte. Tudo isso foi feito sob supervisão de GPS, para garantir que o erro de posicionamento fosse menor que 2 milímetros. 2 milímetros. Em uma estrutura de 1,5 km, sujeita a ventos de alta altitude, essa margem de erro é praticamente zero. Uma vez que todos os fios estavam no lugar, uma máquina de compactação percorreu o cabo, espremendo-os em um cilindro denso e perfeito, que foi então embrulhado em camadas de proteção para resistir à corrosão e ao tempo. Somente quando essas artérias de aço de 9.000 toneladas estavam prontas, a ponte poderia realmente começar a parecer uma ponte. Chegou o momento da verdade: suspender o tabuleiro, a estrada onde você e eu vamos dirigir.
Primeiro desceram os suspensórios verticais, garras de aço presas aos cabos principais. Então começou o levantamento pesado. O tabuleiro da ponte não foi construído no local. Ele foi montado como um quebra-cabeça gigante no ar. 93 segmentos de aço, cada um pesando centenas de toneladas, foram içados um por um a partir do centro do vale. Imagine um guindaste puxando um peso colossal a mais de 600 metros de altura. O vento tenta girar a peça, a gravidade luta contra ela. Os engenheiros tiveram que ajustar constantemente a tensão para garantir que a ponte não se inclinasse ou torcesse. Foi um balé industrial lento e perigoso, mas a inovação não parou no aço. A construção da ponte Huajiang exigiu uma quantidade alucinante de concreto, 439 mil metros cúbicos. Para visualizar isso, imagine 176 piscinas olímpicas cheias de concreto até a borda. Em vez de apenas consumir recursos, os engenheiros usaram a cabeça. Eles pegaram a rocha residual escavada das montanhas, lixo industrial basicamente, e a trituraram em um pó mineral verde de alta performance. Eles usaram esse pó para substituir 20% do cimento em cada metro cúbico. E isso não apenas economizou dinheiro, mas protegeu o meio ambiente, transformando resíduos em força estrutural. É a prova de que monstros de concreto também podem ser inteligentes. A estrutura estava pronta, o aço brilhava ao sol, o concreto estava curado. Mas será que aguentaria? Não havia espaço para dúvidas. Em agosto de 2025, eles realizaram o teste de carga definitivo. Eles não usaram sacos de areia ou computadores. Eles usaram força bruta. 96 caminhões pesados, carregados até o limite, rolaram para a ponte. Estamos falando de um peso total de 3.700 toneladas de aço e carga esmagando o tabuleiro. Enquanto os motores rugiam e os pneus pressionavam o asfalto novo, mais de 400 sensores espalhados pela ponte monitoravam cada suspiro da estrutura. Eles mediam a deformação, a tensão nos cabos, a vibração. Se a ponte cedesse 1 centímetro além do previsto, seria um fracasso, mas ela se manteve firme. O teste confirmou não apenas a segurança absoluta, mas a precisão dos cálculos feitos anos antes. Os desafios enfrentados pela equipe humana foram brutais. O desfiladeiro Huajiang é um túnel de vento natural. As rajadas podem atingir o nível 14 na escala Beaufort, força de furacão. O trabalho tinha que parar sempre que o vento passava do nível 6 para não jogar os trabalhadores no abismo. Eles começavam às 6 da manhã e trabalhavam até a escuridão total, endireitando cabos emaranhados pelo vento com as próprias mãos. Foi uma guerra de resistência humana contra a fúria dos elementos. E quem venceu? Nós vencemos. Onde antes havia uma barreira intransponível que exigia 3 horas de viagem tortuosa por estradas de montanha perigosas, agora existe uma linha reta. O tempo de viagem caiu para apenas 1h30. A ponte conectou a Via Expressa G56, abrindo rotas comerciais vitais entre a China e o Sudeste Asiático, trazendo empregos e turismo para uma região que antes era esquecida pelo tempo. E assim voltamos ao topo, àquele café nas nuvens a 625 metros de altura. Imagine-se lá, segurando uma xícara de café, olhando para baixo através do piso de vidro, vendo o rio como um fio prateado a mais de meio quilômetro de distância. A ponte Huajiang é mais do que 439 mil metros cúbicos de concreto, ou 9 mil toneladas de cabos de aço. É a prova física de que não existe impossível quando a ambição humana encontra a precisão da engenharia. O que era um abismo mortal é agora uma varanda com vista para o futuro. Da poeira das explosões à suavidade do asfalto, transformamos o caos da natureza em uma linha perfeita de ordem. Isso é o poder da indústria. Em uma das regiões mais humildes da Índia, engenheiros realizaram o impossível. Eles pegaram o que considerávamos lixo, a casca peluda do coco, e a transformaram em uma estrada capaz de suportar monções que destroem o asfalto. A cada ano, 19 bilhões de cocos iniciam uma jornada. Mas como uma simples casca vegetal pode ser mais forte que o concreto contra a fúria da natureza? Hoje você verá o ciclo completo. Do perigo mortal da colheita à pressão industrial capaz de esmagar o fundo do mar.
Para entender como uma estrada pode nascer de uma árvore, precisamos primeiro olhar para o céu. No sul da Índia, onde o sol tropical queima a pele e a umidade é quase sólida, começa uma das operações logísticas mais perigosas e massivas do planeta. Estamos falando de 19 bilhões de cocos colhidos todos os anos. Tente visualizar esse número. Se alinhássemos esses cocos, eles dariam voltas e mais voltas ao redor da Terra. Mas a jornada de cada um desses frutos começa com um risco humano incalculável. A tecnologia aqui não é digital, é muscular e visceral. As palmeiras se erguem a 10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Não existem elevadores, não existem guindastes nessas plantações rurais. Existem apenas homens com uma coragem de aço. Eles escalam esses troncos verticais, sem cordas de segurança, sem arneses, sem redes de proteção. Eles confiam apenas na aderência de seus pés descalços e na força de seus braços. É uma dança mortal contra a gravidade. Lá no topo, balançando com o vento, o trabalhador usa apenas um facão. Com golpes precisos, ele libera cachos inteiros. E aqui sentimos o primeiro impacto do peso real dessa indústria. Cada coco, cheio de água e polpa, pode pesar mais de 3 quilos. Quando eles caem de 10 metros de altura, transformam-se em projéteis. O impacto no solo é violento, levantando poeira e fazendo a terra tremer. Se caírem sobre uma pedra ou uma raiz exposta, a casca dura pode rachar, arruinando o produto. Por isso, em terrenos mais difíceis, a estratégia muda. Do solo, operadores manobram varas de bambu ou metal de 10 metros de comprimento. Imagine tentar operar uma ferramenta desse tamanho, olhando para cima, contra o sol, tentando cortar um caule fino a uma distância imensa. É um teste de paciência e precisão que faria qualquer cirurgião suar. Uma vez no chão, a montanha de cocos precisa ser processada. E é aqui que o lixo começa a ser separado do tesouro. O processo de descasque é brutal. O coco é empalado em uma estaca de metal afiada fixada no solo. O trabalhador precisa usar o peso do próprio corpo para perfurar a casca grossa e, com um movimento de torção violento, arrancá-la da noz dura. É um trabalho que exige uma resistência física sobre-humana. Um único trabalhador experiente pode descascar entre 500 e 1.000 unidades em um único dia, sob o calor implacável. Para a maioria das pessoas, essa casca fibrosa é apenas resíduo. Ela representa cerca de 35 a 45% do peso total do coco. Durante séculos, ela foi queimada ou deixada para apodrecer. Mas os engenheiros modernos olharam para essa pilha de entulho fibroso e viram algo diferente. Eles viram uma armadura. Eles perceberam que a natureza projetou essa casca para proteger o fruto de quedas altas e do clima extremo. E se essa mesma proteção pudesse ser usada para proteger nossas estradas? Caminhões carregados com essas cascas partem agora para as usinas de processamento, onde a biologia bruta está prestes a encontrar a força da máquina. Quando os caminhões despejam sua carga nos pátios das fábricas, vemos montanhas marrons que parecem infinitas. Essas instalações processam até 2 toneladas de fibra todos os dias. Mas há um inimigo que precisa ser derrotado antes que a transformação comece: a água. A casca do coco é como uma esponja natural, retendo umidade para nutrir o fruto. No estado bruto, a umidade chega a 65%. Se tentássemos processá-la agora, ela apenas apodreceria ou entupiria as máquinas. A solução é usar a própria energia da natureza. As cascas são espalhadas por hectares de terreno aberto. Elas ficam ali, sob o sol escaldante da Índia, por 2 a 4 semanas. Não é um processo passivo, é um cozimento lento solar. A umidade precisa cair drasticamente, de 65% para cerca de 15%. Durante esse tempo, a estrutura da casca muda. Ela endurece. As fibras encolhem ligeiramente e se soltam da polpa interna. O que era macio e úmido torna-se seco e quebradiço. Agora, a violência mecânica entra em cena. Carregadeiras gigantes com conchas do tamanho de carros pequenos recolhem as cascas secas e as jogam nos funis de alimentação. O barulho muda. Deixamos o som do vento nas palmeiras para ouvir o rugido de motores industriais. As cascas entram no decorticador.
O nome técnico esconde a brutalidade do processo. Dentro dessa máquina, tambores com dentes de aço giram a velocidades alucinantes. Eles rasgam, trituram e espancam as cascas. O objetivo é separar o ouro do pó. O ouro aqui são as fibras longas e resistentes, chamadas de coir. O pó é a medula que é removida. É uma tempestade de poeira e detritos dentro da máquina. O que sai do outro lado parece cabelo dourado e grosso, mas ainda não é perfeito. Essas fibras passam por peneiras rotativas gigantes, tambores que giram sem parar para filtrar qualquer partícula de poeira restante. Apenas as fibras longas sobrevivem. E para garantir que elas sejam eternas, elas voltam para o sol por mais 3 a 7 dias, até que a umidade caia para menos de 5%. Agora elas são leves, limpas e, o mais importante, incrivelmente fortes. O lixo orgânico morreu. O material de engenharia nasceu. O caos das fibras soltas agora precisa ser domado. Entramos na fase de fiação e tecelagem, onde a tecnologia têxtil secular encontra a inovação industrial. As fibras soltas são alimentadas em máquinas de fiação contínua. O que antes era um emaranhado confuso é alinhado, penteado e torcido. As máquinas zumbem em um ritmo hipnótico, transformando o cabelo do coco em cordas de espessura uniforme. A resistência à tração é testada a cada metro. Essas cordas não podem arrebentar. Elas precisam ser fortes o suficiente para serem puxadas, esticadas e enterradas. Esses fios robustos são enrolados em carretéis gigantes e levados para os teares. Aqui vemos a verdadeira escala da produção. As máquinas de tecelagem trabalham com uma precisão rítmica, entrelaçando os fios longitudinais e transversais. O tear bate compactando os fios, criando uma malha geométrica perfeita. Não é um tecido macio para roupas, é uma grade áspera, rígida e poderosa. A eficiência desse processo é de cair o queixo. Apenas 100 kg de fibra bruta podem ser transformados em 300 metros de tecido geotêxtil. E o custo? É aqui que a revolução acontece. Esse material de alta tecnologia custa entre $1,20 e $1,80 por metro. É incrivelmente barato. Estamos falando de uma solução que custa centavos, mas que pode salvar rodovias de milhões de dólares. Rolos gigantes desse tecido, parecidos com tapetes grossos, são empilhados e carregados em caminhões. Eles estão prontos para ir para a linha de frente, para lutar contra a erosão e o peso dos caminhões. Chegamos ao campo de batalha, a estrada. No sul da Índia, o clima é o inimigo. 2 monções por ano despejam torrentes de água, seguidas por um verão que racha o solo. O asfalto comum não tem chance. A água lava a terra por baixo dele, criando buracos e colapsos. Mas hoje, os engenheiros têm uma nova arma. Primeiro, rolos compressores pesados preparam o terreno, alisando a terra ferida. Então, a equipe desenrola o geotêxtil de coco. É uma visão impressionante. Uma longa faixa dourada cobrindo a terra nua. Os trabalhadores esticam o tecido, garantindo que não haja rugas, e o prendem ao chão com estacas de aço. Por que isso funciona? Pense nesse tecido como uma raiz artificial. Ele segura as partículas de solo no lugar, impedindo que a chuva as leve embora. Mas, ao contrário do plástico ou do concreto, o coco respira. Ele deixa a água passar, mas segura a terra. É um filtro inteligente criado pela natureza. Além disso, a malha distribui o peso. Quando um caminhão pesado passa, a força não se concentra em um ponto, afundando a estrada. Ela se espalha por toda a rede de fibras. Sobre essa rede, despeja-se cascalho. Rolos compressores passam novamente, vibrando o chão, forçando as pedras a se encaixarem nas fibras do coco. Eles se tornam um só corpo. O cascalho trava no tecido e o tecido trava no solo. É uma fundação indestrutível. Por fim, vem o asfalto quente e preto, a pele final da estrada. Mas a verdadeira força não está no asfalto. Está escondida embaixo dele, naquela casca de coco que um dia caiu de uma árvore de 10 metros. O resultado é uma estrada que dura anos a mais, economizando dinheiro e recursos, tudo graças ao que costumávamos chamar de lixo. Mas a casca fibrosa é apenas a armadura externa do coco.
O que acontece com o interior? Enquanto a casca sustenta toneladas de concreto, o interior do coco entra em uma corrida de velocidade e higiene. A água de coco, aquele líquido que salvou náufragos e hidrata atletas, é extremamente delicada. Assim que o coco é aberto, o relógio começa a contar. Bactérias e oxigênio atacam o sabor imediatamente. Por isso, nas fábricas modernas, a velocidade é a chave. Brocas automatizadas perfuram a casca dura, com precisão cirúrgica, para extrair o líquido. A água é bombeada instantaneamente para tanques de resfriamento gigantes de 1000 litros. Em segundos, a temperatura cai drasticamente para 4 graus Celsius. É um choque térmico necessário. O frio paralisa qualquer degradação biológica, travando o frescor no tempo. Após ser filtrada para remover qualquer partícula de casca, a água segue para a linha de envase. Aqui, a escala industrial é hipnotizante. Máquinas enchem e selam caixas multicamadas a uma velocidade de 6.000 unidades por hora. É mais de 1,5 por segundo. O olho humano mal consegue acompanhar o movimento dos braços robóticos. Enquanto isso, a carne branca e rica do coco segue outro caminho. Ela é lavada com jatos de alta pressão que arrancam qualquer sujeira microscópica. Depois é triturada em uma pasta fina e alimentada em prensas hidráulicas poderosas. A pressão aqui é imensa. A máquina esmaga a pasta, forçando cada gota de óleo a sair. Esse óleo de coco virgem, puro e cristalino é capturado e engarrafado. É a essência energética do fruto, extraída pela força bruta da mecânica. Mas a tecnologia mais impressionante, aquela que parece ficção científica, é reservada para o leite de coco. O desafio é antigo. Como matar as bactérias sem cozinhar o leite e estragar seu sabor fresco? A resposta moderna é a alta pressão, ou HPP. As latas de leite de coco, já seladas, entram em uma câmara hiperbárica. O que acontece lá dentro é aterrorizante. A câmara é inundada com água e a pressão começa a subir. Ela sobe até atingir 600 megapascals. Vamos colocar esse número em perspectiva. 600 megapascals é a pressão que você sentiria se estivesse no fundo da Foz das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Ou imagine um elefante africano adulto se equilibrando em cima de uma única moeda de 1 centavo. É essa a força que esmaga a lata de todos os lados. Por que fazer isso? Porque as bactérias não conseguem sobreviver a essa pressão. Suas paredes celulares explodem, elas morrem instantaneamente, mas as vitaminas, o sabor e a textura do leite permanecem intactos, porque não houve calor. É uma esterilização a frio, usando a pura força da física para preservar a biologia. A linha cospe 2.000 latas por hora, cada uma delas tendo sobrevivido a condições extremas. E para provar que a indústria moderna odeia o desperdício, olhamos para o que sobrou, a polpa que restou após a extração do leite. Ela não é jogada fora. Ela é triturada, lavada e cozida lentamente com açúcar em grandes caldeirões industriais. O cozimento dura quase 1 hora. O resultado são doces de coco cristalizados, embalados e vendidos como guloseimas. Começamos nossa jornada olhando para 19 bilhões de cocos caindo das árvores. Parecia uma chuva de recursos simples, mas agora vemos a verdade. Não existe simples na indústria moderna. Aquele coco que caiu de 10 metros de altura agora está em toda parte. Sua casca segura a estrada sob nossos pneus. Sua água nos hidrata, preservada pelo frio. Seu leite chega à nossa mesa, purificado pela pressão do fundo do mar. É um ciclo perfeito de engenharia e natureza. Onde outros viam lixo, esses engenheiros viram o futuro. E ao transformar uma casca peluda na espinha dorsal de uma rodovia, eles nos provaram que o verdadeiro poder da indústria não é apenas construir coisas novas, mas reinventar o mundo com o que já temos em mãos. O Dubai constrói ilhas artificiais, jogando areia no mar. O Kuwait fez exatamente o oposto. Trouxe o oceano inteiro para o meio de um deserto brutal. Eles escavaram 170 milhões de jardas cúbicas de areia, o suficiente para erguer 20 grandes pirâmides. Tudo isto num lugar onde o calor chega aos 50 graus Celsius. Mas o mais chocante não é o tamanho, é a tecnologia. A água flui por esta cidade sem uma única bomba elétrica. Como é possível domar o oceano usando apenas a gravidade?
Para entender a loucura deste projeto, é preciso sentir o desespero geográfico de uma nação inteira. O Kuwait é um país rico, impulsionado pelo ouro negro, mas vive numa armadilha natural. Mais de 70% do seu território é um deserto estéril, uma vastidão de areia, onde a vida é quase impossível. No verão, os ventos são tão quentes que parecem o sopro de um forno aberto, e as tempestades de areia cortam como lâminas. A população de 4 milhões de pessoas está espremida numa faixa costeira minúscula, com apenas 100 quilômetros de extensão. Imaginem um país inteiro a tentar respirar por uma janela pequena, enquanto o resto da casa está em chamas. A maior parte dessa costa preciosa já foi devorada por portos industriais, bases militares e refinarias de petróleo. Não havia mais espaço para crescer. A solução óbvia seria olhar para o mar, como fez o Dubai, com as suas famosas ilhas em forma de palmeira. Mas a natureza tinha outros planos para o Kuwait. O fundo do mar nesta região não é firme. É composto por uma lama macia e traiçoeira. Se os engenheiros tentassem construir ilhas artificiais ali, lançando milhões de toneladas de areia e rocha, a estrutura simplesmente afundaria no lodo, resultando num colapso catastrófico. O país estava encurralado. Atrás, um deserto que mata. À frente, um mar que não sustenta terra firme. Foi neste momento de impasse que surgiu uma ideia radical. Uma daquelas propostas que parecem impossíveis até serem desenhadas no papel. Se não podemos avançar para o mar deve avançar para nós. A proposta era uma inversão total da lógica de construção. Em vez de criar terra na água, eles iriam escavar a terra para deixar a água entrar. O plano era criar canais profundos, lagoas e ilhas artificiais, quilômetros deserto adentro, duplicando efetivamente a linha costeira do país. Mas transformar esta visão em realidade exigiria a maior operação de movimento de terra que o Médio Oriente alguma vez viu. Quando as máquinas chegaram ao deserto do sul em 2004, a escala do desafio tornou-se assustadoramente clara. Não se tratava apenas de cavar buracos, tratava-se de mover uma quantidade de matéria que a mente humana mal consegue processar. Estamos a falar de escavar mais de 170 milhões de jardas cúbicas de areia e solo. Para colocar isto em perspectiva, é mais material do que foi movido durante toda a fase inicial da construção do Canal de Suez. Se empilhássemos toda esta areia, poderíamos construir 20 réplicas perfeitas da Grande Pirâmide de Gizé. Mas o verdadeiro inimigo nesta guerra não era o volume de terra, era o sol. O Kuwait é o 5º país mais quente do mundo. No local da obra, as temperaturas subiam regularmente para marcas entre 47 e 50 graus Celsius. O calor era tão intenso, tão físico, que o trabalho se tornava letal. O metal das máquinas ficava tão quente que podia queimar a pele ao toque. Por questões de segurança humana e mecânica, toda a obra parava obrigatoriamente entre as 11 da manhã e as 4 da tarde durante os meses de verão. O deserto impunha um toque de recolher térmico. Para não perderem a guerra contra o relógio, os engenheiros transformaram a noite em dia. Assim que o sol se punha, o deserto, normalmente mergulhado numa escuridão total, explodia em luz. 13 mil projetores de alta potência eram ligados simultaneamente, iluminando o canteiro de obras com uma intensidade de estádio de futebol. Sob este brilho artificial, um exército de 3 mil trabalhadores, vindos de mais de 20 nações diferentes, operava em turnos contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som era ensurdecedor. Uma frota de 29 bulldozers gigantes rasgava a crosta terrestre, 70 escavadoras mordiam o solo sem parar, e 113 caminhões pesados formavam filas intermináveis, transportando montanhas de terra. Era uma coreografia mecânica brutal, uma demonstração de força bruta contra um ambiente que não queria ser mudado. A quantidade de asfalto utilizada para pavimentar as novas estradas seria suficiente para cobrir 703 campos de futebol. Mas mesmo com toda esta força, o solo do deserto escondia uma armadilha mortal. Cavar é a parte fácil. O problema é construir uma cidade de arranha-céus e mansões sobre o que restou. O solo nativo daquela região não é rocha sólida. É uma mistura instável de areia fina, sal e lodo, com a consistência de uma esponja molhada.
É um terreno traiçoeiro, propenso a colapsar sob peso ou a dissolver-se com a chuva. Se construíssem casas ali sem tratamento, as fundações rachariam e os edifícios afundariam na areia movediça. Para resolver isto, a engenharia teve de usar a violência. Eles não podiam ser gentis com a terra, tinham de a espancar até que ela ficasse dura. O método escolhido chama-se compactação dinâmica e é tão impressionante quanto parece. Imaginem um guindaste colossal a levantar um peso de aço maciço de 33 mil libras. Isso são 15 toneladas, o peso de 3 elefantes adultos. Este peso é erguido a uma altura de 40 pés, o equivalente a um prédio de 4 andares, e depois simplesmente largado em queda livre. Boom! O impacto no solo cria um mini terremoto. A força da colisão expulsa o ar e a água que estão presos entre os grãos de areia, forçando as partículas a unirem-se numa massa densa e sólida. E eles não faziam isto apenas uma vez. O martelo gigante batia no mesmo ponto 15 vezes seguidas, criando crateras de compressão com 33 pés de profundidade. Visto do céu, o local da construção parecia a superfície da Lua ou um waffle gigantesco, marcado por milhares de crateras geométricas onde o peso tinha caído. Foi um processo lento, metódico e barulhento, repetido milhão após milhão de vezes, até que todo o terreno esponjoso se tornasse uma base firme, capaz de suportar o peso de uma cidade moderna. Só depois deste castigo geológico é que as fundações puderam ser lançadas. Mas a maior inovação ainda estava por vir: a água. O maior pesadelo de qualquer engenheiro ao trazer o mar para o deserto é a água estagnada. Num clima tão quente, se a água nos canais não se mover constantemente, ela evapora, a salinidade dispara e tudo se transforma num pântano verde, tóxico e mal cheiroso. A solução tradicional seria instalar bombas elétricas gigantescas, monstros mecânicos que consumiriam rios de dinheiro e eletricidade para empurrar a água. Mas o Kuwait queria algo mais inteligente. Eles queriam que a cidade respirasse sozinha. Eles contrataram especialistas para criar um modelo hidrodinâmico tridimensional, simulando cada gota de água, cada curva dos canais e cada movimento da maré. O objetivo era desenhar uma cidade onde a água circulasse naturalmente, sem ajuda de máquinas. E conseguiram. O sistema funciona inteiramente com base na pressão do mar e na gravidade, uma vitória da engenharia passiva. O segredo está nos portões de maré. Estas não são portas comuns. São estruturas de aço titânicas, pesando 22 mil libras, 10 toneladas cada uma. O mais incrível é que elas não têm motores. Elas abrem e fecham sozinhas. Quando a maré sobe no Golfo Pérsico, a pressão da água empurra os portões, abrindo-os e permitindo que o mar fresco entre nos canais. Quando a maré desce, os portões fecham-se ou direcionam a água para saídas específicas, garantindo que a água velha saia e a água nova entre. O volume de troca é alucinante. 7,1 milhões de galões de água do mar fluem através deste sistema a cada minuto. É como um coração gigante e invisível a bombear vida para dentro do deserto, usando apenas a força da lua e das marés. Sem eletricidade, sem ruído de motores, apenas o poder silencioso da física. A água nos canais artificiais acabou por ficar mais limpa e oxigenada do que no mar aberto. E quando se cria um ambiente perfeito, a natureza responde de formas que ninguém esperava. O que era para ser apenas um projeto imobiliário transformou-se, acidentalmente, na maior experiência ecológica do Médio Oriente. Antes das escavadoras chegarem, aquela área era um deserto salgado com pouca vida. A biodiversidade marinha na costa era limitada a cerca de 142 espécies. Mas assim que a água começou a fluir pelos novos canais, algo mágico aconteceu. A vida invadiu a cidade. Hoje, os biólogos contam mais de 1.000 espécies marinhas a viver dentro deste sistema artificial. Golfinhos selvagens foram avistados a nadar curiosos pelos canais, quilômetros deserto adentro, caçando peixes nas águas calmas. Tartarugas marinhas encontraram refúgio ali. As paredes de betão e os quebra-mares, feitos de 28 mil blocos hexagonais, começaram a ser colonizados por corais e ervas marinhas, transformando a infraestrutura cinzenta num recife vibrante e vivo. A cidade tornou-se um berçário gigante.
Peixes jovens entram nos canais, crescem em segurança longe dos predadores do mar aberto e depois voltam para o oceano, reabastecendo os estoques de peixe de todo o Golfo. Para completar o cenário paradisíaco, a areia das praias não foi deixada ao acaso. A areia local era demasiado amarela e poeirenta. Por isso foi lavada 4 vezes em 8 plantas industriais diferentes para remover todas as impurezas. O resultado é uma areia branca, brilhante e pura, digna das Caraíbas, mas situada no coração do Médio Oriente. Plantaram-se milhares de árvores de mangue nas margens para ancorar o solo e trazer o verde para a paisagem árida. Parecia o paraíso na terra, mas todo o paraíso tem o seu preço, e aqui o preço é o silêncio. A escala financeira deste projeto é tão vasta quanto a sua engenharia. 5 bilhões de dólares investidos para criar uma área equivalente a Manhattan. Mas ao caminhar pelas ruas perfeitas da cidade do mar, nota-se algo estranho. Tudo é demasiado perfeito e demasiado vazio. As casas aqui não são para pessoas comuns. O preço de uma vivenda varia entre 700 mil e 1 milhão e 600 mil dólares. Cada casa tem a sua praia privada, o seu cais privado e vista para a água azul turquesa. O centro da cidade é um centro comercial colossal que custou 820 milhões de dólares. Tem a sua própria marina, com capacidade para 900 iates. Aqui, a elite não vai às compras de carro, vai de iate. Mas a realidade é que a maioria destas mansões são apenas casas de férias. Durante a semana, a cidade parece um cenário de filme abandonado. As ruas estão desertas, as janelas estão escuras. É uma cidade fantasma de luxo, que só ganha vida nos fins de semana. E há o contraste humano brutal. Enquanto iates de milhões de dólares flutuam nos canais, os milhares de trabalhadores que construíram este milagre vivem numa realidade muito diferente. Eles são migrantes que suportam o calor de 50 graus, vivendo em contentores temporários no deserto, lutando contra tempestades de areia para construir um sonho onde nunca poderão viver. A cidade consome recursos de forma voraz. Só o sistema de água potável exigiu 17 torres gigantes. É um monumento à desigualdade, tanto quanto é um monumento à engenharia. Tudo começou com 170 milhões de jardas cúbicas de areia sendo arrancadas da terra. Hoje, onde antes havia apenas calor e pó, existe uma Veneza moderna, onde o mar respira ao ritmo da lua, sem a ajuda de uma única máquina. O Kuwait provou que é possível reverter a natureza, trazendo o oceano para o deserto e criando vida onde ela não existia. A escala é inegável, a tecnologia é passiva e brilhante, mas a pergunta que ecoa no silêncio destas ruas de luxo é pesada. Será este o modelo para salvar o nosso futuro climático? Ou é apenas a miragem mais cara da história, um oásis de 5 bilhões de dólares construído para ficar vazio? No Mar Báltico, uma armada de 70 navios tomou conta do horizonte. Eles não estão em guerra, mas estão a rasgar o fundo do mar para enterrar 10 bilhões de euros. A missão? Construir a maior ligação submersa do mundo entre a Alemanha e a Dinamarca. Mas isto não é apenas um túnel, é uma operação insana, onde engenheiros precisam afundar blocos de concreto mais pesados que um navio de cruzeiro, com uma precisão de milímetros, na escuridão total do oceano. Bem-vindos ao projeto de infraestrutura mais extremo da Europa. Para entender a loucura necessária para realizar esta obra, precisamos olhar para o mapa. De um lado temos a ilha alemã de Fehmarn, do outro Lolland, a 4ª maior ilha da Dinamarca. Entre elas existe apenas uma faixa de água traiçoeira. Hoje, a única forma de atravessar é de ferry. Pode parecer uma viagem tranquila, mas na realidade é um gargalo logístico. Você espera o barco chegar, embarca e depois perde 45 minutos na travessia. E isso é num dia bom. Quando as tempestades do Báltico atingem a região, os ferries param e o transporte de mercadorias entre a Escandinávia e a Europa Central congela por horas. A solução óbvia, aquela que engenheiros e governantes debateram desde os anos 90, era construir uma ponte, e não seria uma ponte qualquer.
O plano original desenhava um monstro de aço e concreto, uma ponte estaiada de 12 milhas. Imaginem 4 pilares gigantescos a erguerem-se do mar, atingindo 919 pés de altura. E isso é mais alto que muitos arranha-céus famosos. A ponte precisava ser colossal para deixar navios oceânicos passarem por baixo, com vãos livres nunca antes vistos na história da engenharia. Mas então, os engenheiros olharam para os riscos e recuaram. Em 2010, a empresa responsável, a Fehmarn AS, fez uma declaração chocante. Construir aquela ponte seria empurrar a tecnologia humana até o limite da ruptura. O risco de falha era demasiado alto. A ponte foi oficialmente considerada demasiado complicada. A alternativa? Ir para baixo da terra. Um túnel custaria 5,5 bilhões de euros, quase o mesmo que a ponte, mas eliminaria os riscos do vento e das tempestades. Decidiram perfurar a escuridão. O plano mudou para criar um túnel de 11 milhas, uma das maiores estruturas já concebidas pelo homem. Mas como se constrói um túnel no meio do mar? Você não pode simplesmente trazer os materiais de caminhão. A escala deste projeto é tão absurda que a logística tradicional entraria em colapso. A solução foi tão radical quanto o próprio túnel. Se a fábrica não existe, nós construímos uma. O trabalho preparatório começou em 2019, com um objetivo claro: erguer uma cidade industrial temporária. Em Rødbyhavn, na Dinamarca, nasceu uma planta que cobre cerca de 11 milhões de pés quadrados. Para você ter uma ideia, esta é a maior fábrica de produção de túneis do mundo. Dentro deste gigante, foram montadas 6 linhas de produção que funcionam dia e noite, mas uma fábrica precisa de ser alimentada. Por isso, a Fehmarn AS construiu também um porto inteiro do zero. Este porto não serve para turistas. Foi desenhado para engolir quantidades bíblicas de matéria-prima. Estamos a falar de navios a descarregar pedra, areia, cascalho e aço, lidando com até 80 mil toneladas de materiais por semana. Tentar mover isto por estrada exigiria um exército de caminhões que entupiria as estradas da Europa. O mar era a única via possível. Ao redor da fábrica, ergueram-se alojamentos e escritórios, criando uma comunidade focada num único objetivo: alimentar a besta industrial que vai unir 2 países. O que sai desta fábrica desafia a imaginação. O túnel não é escavado como um metro, ele é montado como um Lego gigante. Mas as peças deste Lego são os objetos de concreto mais pesados que a humanidade já tentou mover. Cada seção do túnel mede 712 pés de comprimento. Imagine 2 campos de futebol colocados em linha. A largura é de 131 pés e a altura de 33 pés. É um edifício de 3 andares deitado. Mas o número que realmente assusta é o peso. Cada uma destas seções pesa 73.500 toneladas. Para colocar isto em perspectiva, pense num navio de cruzeiro moderno, como o MS Zuiderdam, que leva 2.000 passageiros. Esse navio pesa 82 mil toneladas. Cada pedaço de túnel que sai desta fábrica pesa quase tanto quanto um navio de cruzeiro inteiro. E o projeto não precisa de 1 nem de 2. Eles precisam fabricar 79 destas seções titânicas. É uma frota inteira de navios de pedra que nunca vão flutuar na superfície, mas que precisam ser movidos, transportados e afundados com precisão cirúrgica. É por isso que a fábrica tinha de estar na costa. Mover estes monstros por terra seria fisicamente impossível. Enquanto a fábrica ruge em terra, no mar, uma operação de cirurgia planetária está em andamento. No auge da atividade, o Estreito de Fehmarn viu a concentração de 70 embarcações pesadas a trabalhar simultaneamente. A missão delas era simples, mas brutal: cavar uma trincheira no fundo do mar para esconder o túnel. Não podiam apenas pousar o túnel no fundo. Ele precisava estar enterrado para ficar protegido de âncoras de navios e correntes fortes. As dragas trabalharam dia e noite, removendo o fundo do mar numa faixa de 11 milhas. O solo ali é um pesadelo geológico, uma mistura de argila macia e calcário duro como pedra, o que obrigou os navios a passarem por atualizações constantes para não quebrarem os equipamentos. O resultado final foi uma trincheira com até 49 pés de profundidade e 164 pés de largura. Mas o que fazer com a terra removida? O volume é incompreensível. 76 milhões de pés cúbicos de solo e rocha foram arrancados do abismo.
Em vez de deitar fora, os engenheiros usaram este material para criar nova geografia. O solo foi transportado para a costa, criando 741 acres de nova terra firme. Onde antes havia apenas água, agora existem praias e novas áreas naturais. O lixo da escavação tornou-se o tesouro da costa. Com a trincheira pronta e os leviatãs de concreto a sair da fábrica, chegamos ao momento de maior tensão de todo o projeto, a imersão. É aqui que 10 bilhões de euros podem ser perdidos num piscar de olhos. A partir de 2025, o processo começa. Para mover estes blocos de 73 mil toneladas, usam-se pontões submersíveis especiais que abraçam a seção de concreto. Uma frota de rebocadores puxa lentamente o monstro para o mar, posicionando-o exatamente acima da trincheira escura. O mergulho não é automático. Numa sala de controlo a bordo dos pontões, uma equipe de elite de 22 pessoas monitoriza cada centímetro da descida. Eles operam guinchos com cabos de aço, que totalizam mais de 124 milhas de comprimento. Tanques de lastro são enchidos com água para forçar o concreto a descer, lutando contra a física, que quer manter o ar dentro do túnel a flutuar. O desafio é a precisão. Na escuridão, a 40 metros de profundidade, eles precisam encaixar um bloco no outro com uma precisão de apenas 0,5 polegadas. Meia polegada. Se errarem, a vedação falha e a água invade tudo. Câmaras subaquáticas e sonares guiam o processo. Quando as peças se tocam, juntas de borrachas gigantes selaram a união. Estas borrachas foram desenhadas para durar 120 anos sob a pressão esmagadora do mar. Todo este processo, transportar e instalar uma única seção, é uma maratona de 40 horas ininterruptas de tensão absoluta. Depois, o túnel é coberto com areia e pedra, desaparecendo para sempre da vista humana. Mas uma obra desta magnitude não acontece sem deixar cicatrizes. O projeto enfrentou a fúria da natureza e dos ambientalistas. O fundo do mar não era um deserto, estava cheio de vida. Recifes antigos estavam no caminho das dragas. Inicialmente, o projeto dizia que os recifes estariam seguros, mas em 2020 a verdade veio à tona. Habitats vitais seriam destruídos. O tribunal chegou a parar a obra temporariamente, mas a máquina do progresso não pode ser travada por muito tempo. As restrições foram levantadas, condenando 23 acres de recifes. Como compensação, a Fehmarn AS prometeu construir 105 acres de novos recifes artificiais, numa tentativa de pagar a sua dívida para com o oceano. E não é apenas a natureza que sofre, há também o medo humano. O sistema de ferries, que hoje faz 315 viagens por semana, é o sustento de muitas famílias. Quando o túnel abrir, os ferries e os empregos que eles sustentam podem desaparecer. Além disso, há um problema que ninguém previu no início: a velha ponte de Fehmarn Sound. Construída em 1958, em plena Guerra Fria, esta ponte é uma relíquia. Ela até tem câmaras secretas nos pilares para explosivos, desenhadas para explodir a ponte em caso de invasão inimiga. O problema? Esta ponte velha é a porta de entrada para a Alemanha e ela está a cair aos pedaços. Testes de carga mostraram que ela jamais aguentaria o tráfego pesado que o novo túnel gigante vai trazer. Seria um funil desastroso. A solução foi adicionar mais dinheiro à conta e construir um irmão mais novo. Um segundo túnel, menor, com cerca de 1,5 km de comprimento, será construído para substituir a velha ponte. Ele usará a mesma fábrica e a mesma tecnologia do gigante, custando mais 714 milhões de euros. É uma obra dentro da obra. Depois de décadas de planeamento, adiamentos e datas de conclusão, que saltaram de 2021 para 2029, o fim está finalmente à vista. Por que fazer tudo isto? Por que gastar 10 bilhões de euros e mover montanhas de terra? A resposta é simples: velocidade e conexão. Hoje, atravessar de Rugbyhaven para Fehmarn é uma jornada de 45 minutos de ferry, mais o tempo de espera. Quando o túnel abrir, você entrará no seu carro e estará no outro país em apenas 10 minutos. É uma revolução temporal. E se você for de trem, a mudança é ainda mais brutal.
Os novos trens de alta velocidade vão disparar pelo túnel a 124 milhas por hora. A travessia do estreito levará apenas 7 minutos. 7 minutos para cruzar o mar. O impacto geográfico é imenso. A viagem entre Copenhaga e Hamburgo, as duas maiores metrópoles da região, hoje leva quase 5 horas. Com o túnel, esse tempo cai para 2 horas e meia. De repente, a Dinamarca e a Alemanha deixam de ser vizinhos distantes para se tornarem uma única zona econômica integrada. Este projeto é a prova final da ambição humana. Recusamo-nos a aceitar a geografia como destino. Construímos fábricas titânicas, criamos novas terras e mergulhamos navios de concreto no abismo. Tudo para ganhar 2 horas. No mundo moderno, o tempo é o recurso mais valioso de todos, e a Europa acabou de gastar 10 bilhões para comprar um pouco mais dele. O túnel de Fehmarn Belt não é apenas uma estrada sob a água, é um monumento à nossa recusa em parar.